Graças e paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Irmãos, eu louvo a Deus por essa oportunidade. Eu tenho falado todas as vezes que me encontro nessa situação, com essa responsabilidade tão grande que é trazer a palavra de Deus. E eu sinto a necessidade de expor, sim, de ser sincero a tamanha dificuldade que eu tenho, a ponto de dizer, porque não adianta a gente não falar e sentir, porque Deus sonda os nossos corações. Se dependesse da minha iniciativa, eu não estaria aqui, eu não ministraria, porque grande é a minha dificuldade e eu sinto um peso muito grande em estar à frente para falar as coisas de Deus. Ainda bem, irmãos, que a escala ela sai com bastante antecedência e vocês não imaginam como que eu fico a partir do momento que eu vejo lá o meu nome e a data. Só Deus sabe a minha dificuldade e o que passa a acontecer nos meus dias, pedindo que Deus ilumine, que Deus dê um direcionamento. E fico às vezes até tarde estudando a palavra e pedindo um guia. Não é fácil, irmãos, mas eu louvo a Deus porque com todas essas dificuldades, o que sempre tem estado no meu coração é a obediência. Eu estou aqui por obediência, jamais por condição minha ou até mesmo por desejo de estar assim, de iniciativa própria, mas eu vejo a mão de Deus, eu vejo o quanto Deus também me ensina, o quanto eu sou lapidado pelo fato de ter essa responsabilidade de vez em quando estar aqui ministrando a palavra. Amém? Irmão, nosso primeiro louvor hoje, é a confirmação do que Deus quer falar conosco hoje. Nosso primeiro louvor hoje falou que ainda que a figueira, a videira, o campo não deem os seus frutos, eu me alegrarei. E a nossa palavra hoje, irmão, é sobre esse assunto, irmão. A nossa palavra hoje, a nossa ministração hoje, fala sobre, nos ensina que a nossa fé não pode de forma alguma estar atrelado às circunstâncias. De forma alguma, irmãos. Quem puder abrir a Bíblia, se não puder, será projetada aqui. Nossa ministração base hoje está em dois trechos da Bíblia. O primeiro em 1 Tessalonicenses 5,18. Irmão, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Eu vou ler de novo, irmãos. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Irmão, aquele verbo ali, em tudo dai graças, está no imperativo, irmãos. Que significa, irmãos, que não é uma vontade sua, não é uma coisa que você pode escolher ou não. Ali está dizendo que em tudo dai graças. Por quê? Porque é a vontade de Deus nas nossas vidas. Então, irmãos, o fato de estar no imperativo, você pode até não fazer, mas é uma ordem de Deus que assim façamos. Em tudo dai graças. Eu tenho certeza, irmãos, que a grande maioria aqui, se não todos, já ouviu de alguém esse trecho, em tudo dai graças. E nós sabemos, irmãos, que na nossa vida acontece milhares de coisas no mesmo dia, ou num período, mês, ano. E dentre essas coisas, muitas não nos parecem boas. Muitas nos parecem até pesadas demais.
difícil demais. E como que a gente pode, irmãos, dar graça a tudo, independente da circunstância? Parece que é um princípio, uma ordem de Deus difícil da gente fazer, difícil de se cumprir, mas Ele não deixou a nossa escolha, não deixou para a nossa opção. Ele falou: em tudo dai graça, porque é a minha vontade. E aí nós precisamos entender, irmãos, que embora pareça tão difícil, mas Deus não daria uma ordem de uma coisa que nós não pudéssemos fazer, irmãos. Talvez nós não entendamos como que é essa questão de dar graças a tudo. Irmãos, a gratidão é uma coisa assim que no meio cristão tem sido negligenciada assim de forma assustadora. De forma assustadora. E muitas das vezes, irmão, nós não sabemos a profundidade, a importância, o poder da gratidão. Eu confesso, irmãos, que eu mesmo não tinha na minha mente, até me aprofundar no estudo, me preparar para essa ministração, eu não tinha assim a palavra gratidão da forma que eu tenho agora. E confesso, irmãos, que eu tenho falado, eu falo para... Toda vez que eu tenho uma oportunidade de falar, eu digo que nesse meu retorno para a casa de Deus, se tem uma obra, uma lapidação que Deus fez em mim, que eu sinto, que eu vejo que é aparente, é a gratidão. Eu sei que eu estou talvez engatinhando ainda em fazer a vontade de Deus na questão de gratidão, mas eu comparo como que eu penso hoje, como que eu faço hoje, como que eu ajo hoje em relação ao meu passado antes de estar na casa de Deus. Eu tenho falado assim na minha ministração, como pode, irmãos, nós passar a dar valor no quanto Deus é grato conosco só depois que nós passamos por uma fase difícil, um problema difícil, nós ou alguém muito próximo da gente. Por que, irmãos, que nós vamos esperar Deus nos ensinar? É uma ordem dele que nós sejamos gratos. E se nós não conseguimos ser assim, Deus nos ensina, irmãos. Deus nos ensina. Eu me considero um exemplo desse ensinamento de Deus. Eu tinha uma vida antes de voltar para a igreja, que eu achava muito boa. Mas quem disse, irmãos, que eu agradeci a Deus como eu agradeço hoje? A minha oração todos os dias de manhã é dar graças a Deus por eu ter acordado na minha cama com saúde. Porque, irmãos, quantos hoje, no dia de hoje, não tiveram esse privilégio, irmãos? Quantos? E por que, irmão, que nós vamos esperar, vamos reconhecer o quanto Deus todos os dias nos dá graça e muitas das vezes passa despercebido e nós não agradecemos, irmãos? Nós estamos passando, irmão, por esse momento difícil, o mundo todo, né? Com o Covid, irmãos. E acredito eu que foi mais ou menos em meados do ano passado, na primeira onda, né? Que navegou na internet uma notícia, né? Um relato que um senhor de 93 anos na Itália foi internado com Covid e escapou.
E no dia que ele estava saindo do hospital, que apresentaram para ele a fatura do hospital, a conta, que ele começou a olhar a conta, uma das linhas ali da fatura estava cobrando dele 300 euros. É muito dinheiro para um único dia de respiração no aparelho, irmãos. Um único dia, 300 euros. E aquele senhor começou a chorar, de soluçar. E aí as pessoas ali, o médico, as pessoas ali do hospital abraçaram ele e falaram para ele que não era para ele se sentir daquela forma, porque o mais importante é que ele estava vivo, porque dinheiro se ganha outro. O dinheiro foi feito para atender às nossas necessidades mesmo. E quando ele conseguiu falar, irmãos, com muita dificuldade, ele falou: eu não estou chorando pelo dinheiro gasto. Eu tenho dinheiro, tenho condição de pagar e vou pagar. Eu estou chorando. Quanto tempo eu fui ingrato a Deus? 93 anos. O Senhor, Deus nunca me cobrou pelo oxigênio que eu respirei essa vida toda. E hoje, por um único dia, me cobraram isso. Olha o tamanho da minha dívida com Deus. E ele naquele momento, irmãos, ele quis ver quantas coisas nós vivemos todos os dias, quanta graça nós recebemos todos os dias e nós não reconhecemos. Esse trecho da palavra, irmão, que diz que em tudo dai graça. Muitas das vezes eu já ouvi alguém falar: então quer dizer que eu estou indo para o meu trabalho e eu bato o carro, tem ali um prejuízo e eu tenho que dar graças a Deus? A palavra diz que em tudo dai graça, em toda e qualquer circunstância você tem que dar graça. E não diz que é para você dar graça por todas as circunstâncias. Não é por todas as circunstâncias, é em toda circunstância, irmão. Você não vai agradecer a Deus porque você se contaminou. Você não vai agradecer a Deus porque você bateu o carro. Isso é por toda circunstância. Não é isso que Deus está falando. Ele está dizendo em toda circunstância, irmãos. Então, irmão, quando você bate o carro, irmãos, e você vê o prejuízo, irmãos, o olhar de gratidão não é você olhar para o carro e falar: eu tenho emprego, Deus me deu emprego, eu tenho condições de arrumar, eu não estou ferido, eu não morri. Isso, irmão, é o olhar de gratidão. Mas nós nascemos inclinados, irmão, desde quando o mundo é mundo, nós nascemos inclinados para a ingratidão. Não é você, não é eu que estamos assim absurdamente errados, não. O homem, depois do pecado, ele já nasceu com a inclinação de ingratidão. Essa inclinação para a ingratidão, irmão, faz nós olharmos só para aquilo que nós perdemos ou que deixamos de ganhar, e não para aquilo que nós temos. Nós reclamamos, irmãos, e às vezes nós temos desconforto e somos ingratos a Deus, porque nós não temos na nossa cabeça o conceito, a diferença entre prosperidade e riqueza. Nós só pensamos em riqueza. A gente quer ter uma casa, a gente quer ter um carro, você quer ter um iPhone, e se você não tem condição, você murmura, você reclama. Isso é ter olhar para a riqueza, irmãos, quando nós deveríamos ter olhar para a prosperidade, irmãos. E qual que é a diferença entre riqueza e prosperidade, irmãos? Prosperidade, irmãos, não é você ter tudo, mas é você não ter falta de nada. Mas aí você pode falar assim: o meu sonho é ter uma casa própria. Veja, irmãos, preste atenção, irmão, como que nós nascemos inclinados e às vezes é difícil a gente entender.
Eu tenho o sonho de ter a casa própria e não consigo, até hoje não tive. Não vejo, às vezes, facilidade para ter isso. Mas, irmão, você está na rua, você está morando na rua, você não tem a casa própria, mas Deus te deu emprego, te deu saúde, você paga aluguel, você mora, você tem seu conforto. Significa, irmãos, que o que você pensa que é a sua necessidade, na verdade não é, irmãos. Na verdade não é. Você não tem a casa porque Deus ainda não quis, por algum motivo, irmãos. Não é a hora certa de você ter essa casa. De repente a casa não vai ser uma bênção para você. Aí você pode dizer assim, mas como? Como que uma casa não vai ser uma bênção para mim? Irmãos, saibam que no mundo inteiro, no Brasil, tem pessoas que têm condições de ter uma casa, de comprar a casa dos sonhos, e não compram, não tem o menor desejo de ter a casa própria. São pessoas que não querem ficar 2 anos tendo os mesmos vizinhos, 2 anos andar na mesma rua, frequentar os mesmos lugares. Às vezes não quer morar no mesmo país muito tempo. Então essa pessoa, não é o desejo dela de ter casa. Ela tem condição de alugar a casa hoje, numa cidade, depois daqui a 1 ano ela vai alugar em outra cidade. Esse é o prazer, esse é o estilo de vida dela. Então, irmãos, quando nós pensamos que ter a casa própria é um feito que você não entende porque que Deus não te deu ainda, na verdade, irmãos, é porque os nossos pensamentos, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, irmãos. E aí, irmãos, você tem que falar, eu não tenho a casa, mas eu tenho um conforto, eu tenho condição de pagar um aluguel. E vou dar um outro exemplo, irmão, para ficar bem claro essa questão da ingratidão, irmãos. Qualquer um, irmãos, eu digo que eu acho que ninguém aqui, talvez, teria uma reação diferente. Você imagina, você está gozando de uma saúde perfeita, de repente chega na sua casa uma caixa grande, um presente para você. Aí você olha o cartão, você vê quem te mandou, você fica todo feliz. Só que quando você abre a caixa, o que tem dentro da caixa? Você está gozando de uma saúde perfeita. Se você é homem, você está jogando bola. Se você é mulher, você está fazendo sua caminhada, você está indo na academia. E de repente, de uma pessoa que você conhece, que sempre achou que tem consideração por você, te mandou um presente, você fica todo feliz. Só que quando você abre a caixa, irmão, sabe o que tem dentro da caixa? Uma amuleta. Qual que é a reação, irmão? Você já começa a xingar essa pessoa. Você já começa a falar que essa pessoa está te desejando mal. Como pode dar um presente desse? Eu acho, irmãos, que eu me coloco nessa situação. Talvez todos vocês não teriam reação diferente. Você vai ficar super desconfortado, vai ter raiva dessa pessoa, vai pegar o telefone e vai ligar. Se você encontrar com essa pessoa, você vai falar um monte para essa pessoa. Mas, irmão, pensa. Você recebeu a muleta, mas você não precisa dela. Glória a Deus, aleluia. É como se você estivesse xingando essa pessoa, irmãos, porque ela te deu uma coisa que você não precisa. Então seria melhor, então, se você estivesse precisando da muleta. Essa é a nossa essência. Se não é essência, a nossa inclinação, irmãos. Irmãos, a Bíblia, ela é dividida em 2 partes. Todos sabem, Velho Testamento e Novo Testamento. E numa parte, no Velho Testamento, tem um milagre que Deus fez, que se não for o maior milagre, é o mais conhecido, que é a travessia do Mar Vermelho pelos hebreus, pelo povo de Deus, irmãos, ao sair do Egito. Eles tinham acabado, irmãos, de serem libertos. Eram escravos, 432 anos vivendo como escravos no Egito, irmãos. E o
Faraó, ele imaginava que o povo de Deus, depois de todas aquelas pragas, que o povo de Deus ia sair para cultuar a Deus no deserto e que depois iam voltar. Ele acreditava nisso. Só que quando deu os dias, seria 3, 4 dias para ir e 3, 4 dias para voltar. Quando Faraó viu que o povo não estava voltando, que era uma fuga, que ele tinha perdido, e que veio na cabeça dele o que seria do Egito sem aquela mão de obra toda, ele saiu com um exército atrás do povo. Irmãos, e chegou num ponto que o povo hebreu, o povo de Deus estava encurralado. O mar na frente, o exército de Faraó do outro lado, eles não tinham por onde sair. Então Deus ordena que Moisés bata o cajado na água e as águas se abrem e o povo de Deus passa em terra seca pelo mar. E quando o exército de Faraó entra no mar, é engolido, virou comida de peixe. Por isso, irmãos, no Velho Testamento, esse talvez seja um milagre mais conhecido do Velho Testamento por todos nós. E no Novo Testamento, irmãos, o milagre mais conhecido, irmãos, é a ressurreição de Lázaro. Lázaro, irmão, já estava há 4 dias morto. Quando nós ouvimos uma ministração, talvez a gente não consiga mentalizar os detalhes desse milagre. 4 dias, irmão, 4 dias. Assim, até usando assim, de um termo bem forte, irmão, uma pessoa que já faleceu há 4 dias, irmãos, os órgãos já viraram suco, já se desfez. Por isso, irmão, está escrito na Bíblia: mas Senhor, já faz 4 dias, cheira mal. E Jesus vai, primeiro, irmão, o versículo menor da Bíblia, irmãos, é desta passagem que diz: Jesus chorou. Jesus viu ali os judeus, irmãos, a tristeza da morte de Lázaro, e Jesus ficou comovido e Jesus chorou, irmão, nessa parte. Mas antes, irmãos, Deus eleva os olhos para o céu, para o Pai, e dá graças a Ele, irmãos. O próprio Deus, irmãos, aqui na terra como homem, eleva os olhos para o céu e dá graças a Deus, irmãos. Para vocês verem, irmão, que a graça, a gratidão, o poder dela, irmão, é tão grande. Quando nós estamos passando por um momento difícil, irmão, uma causa muito difícil, irmão, que nós fazemos corrente de oração, que nós fazemos jejum, e Deus ouve a nossa oração. Nós temos casos recentes no nosso meio de milagre de Deus. Nosso irmão Henrique, como nós oramos por ele, irmão, como Deus mexeu conosco, como Deus nos levou a ficar de joelhos para orar para o nosso irmão Henrique e fazer relógio de oração e subir ao monte. O meu irmão também, que já esteve aqui, e se Deus quiser, eu creio que ele vai voltar para testemunhar. Já está mais de 24 dias em coma com Covid. Teve 90% do seu pulmão tomado. Hoje ele não voltou do coma ainda, mas já não está mais nos aparelhos. O médico disse que tem casos que leva até 6 dias para a pessoa voltar, mas os sinais vitais estão perfeitos, tudo reguladinho. Glória a Deus, aleluia. Irmão, esses 2 casos que nós estamos vivendo, nosso irmão Henrique, meu irmão, não deixa dúvida nenhuma que é o poder da nossa oração, irmão. Aleluia.
Deus, irmãos, nós não entendemos o que Deus permite que nós passamos, irmãos. Mas quando nós estamos com Ele, irmão, não é a circunstância que vai fazer nós murmurarmos. A nossa fé não pode depender da circunstância, irmão, de forma alguma. Em Provérbios 3, versículo 6, irmãos, diz assim: reconheça-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça-os em todos os seus caminhos, irmãos. Irmão, qual é o problema que você está passando? Qual que é a sua dificuldade? Deus está falando: reconheça, me reconheça em todos os seus caminhos, irmãos. Você precisa ver Deus, irmãos. Em qualquer situação você precisa ver Deus. Irmãos, quando Abraão estava levando o seu filho único para ser sacrificado, que Deus havia pedido para ele, imagina, irmãos, Abraão que teve um filho depois de idade avançada, irmão, um milagre. Deus dá o filho para Abraão, e Deus pede àquele Abraão que Abraão o leve e seja sacrificado como um cordeiro. E Deus permite que Abraão chega a amarrar o filho para ser morto, irmãos. Mas enquanto Abraão estava levando Isaque, irmãos, Abraão estava vendo Deus naquela situação, naquele caminho. Assim foi com Daniel na cova dos leões, irmãos. Assim foi com Jó, que perdeu tudo, e ele sabia que Deus estava naquela situação, naquela circunstância, irmão. Foi assim, irmão, os 3 homens de Deus que foram lançados na fornalha, irmãos. Eles viam Deus naquela situação, irmãos. É isso que Deus pede para nós fazermos, irmãos. Em Salmo 103, versículo de 1 a 5, irmão, o salmista diz: bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, o seu santo nome. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que... está meio apagado aqui, que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, que farta a sua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Aleluia. Irmãos, por que o salmista aqui repete tanto: bendizei, 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 ó minha alma? É por causa da nossa inclinação, que é mais para a ingratidão, irmãos. Então, irmãos, se a gente não se esforçar, nós não vamos conseguir agradar a Deus, não vamos conseguir ser gratos, porque a nossa inclinação não é para a gratidão, irmãos. E o salmista aqui, ele repete: bendizei, bendizei, ó minha alma. Ele meio que exercita a gratidão, irmãos. É assim que nós precisamos fazer, irmãos. Quando eu falei dos dois milagres, irmãos, o que esses milagres têm em comum, irmãos? Porque nós estamos falando de gratidão, irmãos. Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. Todos ficaram maravilhados. E o outro lado da ingratidão, o que aconteceu depois disso, irmão? O povo que queria crucificar Jesus, que vivia na espreita para poder pegar Jesus, usou esse milagre para poder apertar o cerco. Olha o nível da ingratidão, irmãos. Seguida de um grande milagre. Ou seja, agora ele fez essa ressurreição tão grandiosa, agora que o povo vai atrás dele mesmo, e com isso o cerco foi apertando,
Então você vê como é que é o coração do homem, irmãos. Do Mar Vermelho, irmãos, eles tinham acabado de sair do Egito, poucos dias, 7 dias, 6 dias talvez. Deus faz aquele grande milagre, dando um livramento para eles, destruindo todo o exército do inimigo. E precisou, irmãos, a primeira dificuldade para eles começarem a murmurar, a ponto de desejar voltar a ser escravo, irmãos. Então, irmão, não sou eu, não é você. Essa inclinação é desde sempre, irmãos. Só que nós temos que lutar contra isso, irmãos, porque o poder da gratidão é tão forte quanto o jejum, quanto a corrente de oração. A gratidão, ela abre portas, a gratidão, ela faz milagres. E sabe, irmãos, já caminhando para o final, irmãos, sabe por que nós temos dificuldade, irmãos, em ser grato a Deus? Porque nós invertemos o papel, irmão. Nós invertemos, irmãos. Olha o que está escrito, irmãos, em Romanos 11:36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, pois a ele eternamente. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Esse versículo? Que Deus, irmãos, não foi criado para o nosso serviço. Nós não somos, eu, você, não somos a prioridade para Deus. O céu não existe para nos atender. As criaturas celestes não existem para nos atender. Para a gente levantar a mão e ficar chorando, reclamando, pedindo que Deus envie seu anjo. Vou repetir, irmãos. Eu, você, não somos a prioridade para Deus. O céu não foi criado para nos servir, os anjos. Nós é que fomos criados para adorar a Deus, irmãos. A prioridade de Deus é Ele mesmo, irmãos. Não somos nós, irmãos. E nós, às vezes a gente quer falar assim: eu determino, eu não aceito. Como se Deus fosse o nosso empregado. Como se o céu estivesse ali para nos atender, irmãos. Não é assim, irmãos. Nós fomos criados para adorar a Deus e não o contrário, irmãos. E por isso a gente fica reclamando, irmãos, na primeira dificuldade, quando na verdade Deus quer que você louva, que você dê glória a Ele naquela dificuldade, porque nós fomos criados para isso, irmãos. Irmãos, se na primeira dificuldade que você tiver, irmão, você murmurar, você reclamar, o que você acha, irmão, que você está fazendo com Deus? Você está entristecendo Deus porque você foi criado para adorá-lo. E muitas das vezes, irmão, você reclama. Muitas das vezes você, um pouco que às vezes te é requisitado para trazer na casa de Deus, irmãos, você às vezes tem dificuldade para fazer isso. Deus te abençoa. Aquilo que você tem nas mãos, irmão, já foi preparado por Deus, e às vezes você tem essa dificuldade, irmãos. Aí eu pergunto, irmãos, se você não é fiel no pouco, você vai ser fiel no muito? Como que você pode esperar a graça de Deus na sua vida? Porque, irmãos, Deus não te abençoa porque Ele quer te mimar, quer te agradar, não. Ele te abençoa, irmão, para você glorificá-lo, para você levar o nome dEle. E se você reclama, irmão, a função, o objetivo de Deus na nossa vida fica sem valor, irmão. Não acontece. Irmão, som do seu coração hoje, irmão. Como que é o seu coração, irmão? É o coração de um reclamão, de um ingrato, irmão. Irmãos, só tem dupla honra quem um dia foi humilhado. Só recebe o milagre, irmão, quando alguém
Quando você se deparou com uma causa impossível. É nessa hora, irmão, que Deus quer que você abra a sua boca e dê glória a Deus, irmão. Irmãos, para terminar, tem 2 livros na Bíblia. O livro mais mal-humorado, irmãos, que tem na Bíblia é o livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, já bem avançado de idade, bem próximo da sua morte. Salomão escreveu o livro de Eclesiastes. É um livro mal-humorado, um livro que ele critica tudo. E Salomão estava dentro de um palácio. Enquanto, irmãos, o livro mais alegre que tem na Bíblia é o livro de Filipenses, escrito por Paulo, muito próximo da sua morte. Ele estava na prisão e para ser decapitado, irmãos. Ele escreveu um livro mais alegre, irmãos. Então, irmão, não é a circunstância que você está passando que vai te fazer, irmãos, reclamar de achar que Deus não está na sua vida, irmãos. Ele pede, irmão, me veja, me reconheça em todos os caminhos. É isso que Deus quer, irmãos, que nós façamos, irmãos. Eu vou pedir para colocar um louvor, irmãos. Eu já estou no finalzinho. Glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas Faça um teste com Deus, meu irmão. Mude o seu coração. Comece a mudar seu coração hoje para um coração grato. Você vai viver milagres. A gratidão, irmão, ela ressuscita. A gratidão, irmão, ela traz a vida, irmão. Ela abre portas de emprego, irmão. Porque Deus quer isso de nós, irmão. daqueles que te amam, Assim como diz, que sem fé é impossível agradar a Deus, irmão. É através da fé que você vai ser uma pessoa grata, irmão. Faça um teste, irmão. A partir de hoje, começa a pensar diferente, irmão. Aleluia. Agradeça a Deus, irmão. Mesmo nas coisas, naquele momento difícil, irmão, tem um lado bom. Porque se você é um filho de Deus, irmão, você está se esforçando para seguir a Deus. Ele não veio aqui para... Nós não estamos vivendo, irmão, a era de Deus de julgamento, irmãos. Ele veio aí para salvar. Nós estamos vivendo um momento de salvação. A Bíblia diz, irmãos, que Deus é amor e é justiça. E muitos distorcem essa parte, irmão, dizendo que, olha, Deus é amor, mas abre o seu olho porque Ele é justiça também. Ele vai pesar a mão em você. Não é isso, irmão. A justiça de Deus é tão boa quanto o amor. Deus é justo, irmão. Deus é justo. A partir do momento, irmãos, que você vive, faz, irmão, aquilo pelo qual você foi criado, irmão. Deus é justo de te dar aquilo que você precisa, irmão. Seja o que for que você esteja precisando, irmão, você vai conseguir, irmão, a partir do momento que você for grato a Deus. Experimenta, irmãos. A partir de hoje, irmão, pensar diferente. Até porque não adianta reclamar, irmãos. Não tem histórico, irmão, de pessoas que vivem reclamando e por isso conseguiu mais. Foi mais atendido, irmão. Pelo contrário, irmãos. Passa, irmãos, a ser grato a Deus, irmãos. Pelo ar que você respira, pela água que você tem na torneira, irmão. Pelo seu organismo que está funcionando, irmãos. Não espere perder, irmão. Não espere perder, não espere passar por uma dificuldade para enxergar essa bênção de Deus, irmãos. Muitas coisas nós não conseguimos ver, irmãos. Porque Deus vai fazendo aos poucos, vai fazendo você enxergar aos poucos, irmãos.
Às vezes nós reclamamos por tão pouco, E leve, irmão, essa parte na sua cabeça, irmãos. Você não é a prioridade de Deus, a prioridade de Deus é Ele mesmo. Ele nos criou para adorá-lo, irmãos. E a gente fica invertendo os papéis, irmão. Tudo a gente acha que Deus tem que nos atender na hora, daquele jeito. Irmãos, eu termino aqui, irmão, mas essa ministração, irmãos, e creio, irmãos, que assim como Deus tem feito comigo, Deus também fará com você, irmãos. A partir de hoje, irmãos, você vai prestar atenção o quanto nós somos ingratos, irmãos. E se você, irmãos, mudar esse quadro, irmão, você vai ver como a sua vida vai mudar. Você vai ver uma vida de bênção, de milagre, irmão. A gratidão é tão importante como qualquer outra ferramenta espiritual que você conhece, irmãos. Seja grato e você verá, irmãos. Essa é a palavra que Deus me deu. Deus seja louvado, irmãos. Palavra abençoada, né, queridos? Palavra rema. Experiência própria. Está passando por um problema? Exalte a Deus. Glorifique a Deus. A adoração, ela traz a presença de Deus até você. E onde tem a presença de Deus, milagres acontecem. Amém? A palavra diz que Deus, ele habita em meio aos louvores. Então, se você adora a Deus em meio à sua adversidade, como ele fala, em tudo dai graça, tenha certeza de uma coisa, querido, amada, tenha certeza de uma coisa: quando você começar a adorar a Deus dentro da sua casa, o teu marido vai acertar, o teu filho vai voltar, a cura vai acontecer, as portas do emprego vão se abrir, a cura vai entrar na tua vida, e não é só a cura física, não, espiritual, porque ele habita em meio aos louvores. Eu quero fazer esse desafio a você. Se coloca de pé, por favor. Aleluia. Aleluia. Coloca só mais uma vez esse louvor para mim, ô Graciano. Por favor, só mais uma vez. Eu quero desafiar você agora. Eu quero desafiar você. Se você souber cantar, canta aqui, a letra vai ser colocada aqui. Mas eu gostaria de desafiar você agora a deixar o seu problema de lado. Amém? E cantar esse louvor. Mas cantar com a alma. Também sei que nada acontece sendo a vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor.
ama. E o amor dele por você, querido, querida, é incondicional. Todas as coisas. A palavra do Senhor diz em Romanos 8, capítulo 28, diz que todas as coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, aqueles que estão chamados segundo o teu propósito. Você acredita que você é chamado por Deus? Acredita? Você crê que Deus é contigo? Você crê que Deus olhou para você? Crê? Então entenda o seguinte: essa batalha, essa adversidade é para que você cresça, é para que você se aproxime. É a oportunidade de falar: Deus, eu dependo de Ti, eu sou Tua, eu sou Teu. Então não está passando desapercebido isso que está acontecendo comigo aos Teus olhos, porque eu sou amado Seu, eu sou amada Sua. Então isso não está acontecendo por acaso, Senhor, é para que eu possa me aproximar de Ti. Eu não sei a expectativa que você criou nessa palavra hoje. O irmão Isaías foi usado por Deus para dizer: seja grato pelo dom da vida, seja grato pelo amor de Deus. Entrega a sua vida ao Senhor. Sim, por Ti, Jesus. Entenda que Ele é aquele que guarda, aquele que protege, aquele que entrega, aquele que traz a solução, aquele que resolve todas as coisas, aquele que faz o milagre. Entrega hoje, seja ousada. Entrega o seu marido, entrega o seu filho, entrega a tua ausência, a tua solidão, entrega hoje ao Senhor. Entrega a Ele. Sabe o que Ele vai fazer com você? Ele vai te dar a vitória. Porque Ele é o Senhor da vitória. Amém? Você pode dar uma salva do Senhor? Você pode glorificar Deus, pode dar glória a Deus, bem alto. Senhor, glória a Deus, porque essa batalha que eu estou passando é para a minha vitória e não é para a minha derrota. Não é para a minha derrota, é para a minha vitória. Aleluia. Já estamos terminando esse culto abençoado. Eu tenho certeza que Deus falou com você. Com que Deus falou hoje aqui? Amém? Amém? E Ele vai continuar falando. Prepara o teu coração. Já estamos terminando esse culto. Senhor, muito obrigado por esse culto abençoado. Quarta-feira estaremos de volta aqui, Senhor, recebendo do Senhor um culto de cura e libertação, um culto de restauração. Pai, em nome de Jesus Cristo, manifesta aqui a tua unção, e que ao irmos para nossas casas, Pai amado, que a tua unção possa ir com nós, e ao chegarmos ali, Senhor, nós possamos ser gratos. Pai, a adversidade não pode nos roubar de Ti. A adversidade não pode roubar a intimidade que nós temos contigo. A adversidade, Pai amado, os problemas não pode afastar o Teu amor de nós, Senhor, porque o Teu amor por nós, Ele é incondicional. Ele é infinito, Senhor. Aleluia. Todas as coisas para Ti, é por Ti, através de Ti. Nós somos do Senhor. Nós somos do Senhor, Pai. Então toma cada um de nós na concha das Tuas mãos. Toma nossas famílias. Toma, Pai amado, nossas mentes. Aquilo que nós achamos que é gigante diante de nós, toma em Tuas mãos, Pai. Porque nós sabemos que o Senhor nos dará a vitória. Aleluia. Pai, e que ao findar desse dia, nós possamos entender e compreender que em tudo e a todo tempo o Senhor está conosco. E durante essa semana, Pai, nos prepara a vitória. Nos prepara a vitória que o Senhor tem para nós. E nos permita, Pai amado, sermos adoradores, independente das circunstâncias. Convidar o Senhor em adoração a estar conosco. Porque nós sabemos, ó Pai, que onde o Senhor está, onde estão os seus olhos, milagres acontecem, Senhor. Pai, esteja com o nosso irmão Henrique. Esteja com a nossa irmã Janete, Pai. Esteja, Pai amado, com aqueles que estão enfermos, aqueles que estão com diagnóstico. Pai amado, o José Barbosa, esteja com eles, Senhor. Com aqueles que estão em seus lados, que não puderam estar conosco aqui, esteja com eles também, Senhor.
Aqueles que estão na live gerando expectativa de cura, de transformação, de milagre, esteja, Pai amado, com eles nessas lives, Pai amado, de forma que eles possam receber o teu milagre. Em nome de Jesus Cristo, Pai, implora todo o tempo que a tua glória possa estar conosco, Senhor. E que o nosso coração esteja contigo. E que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja contigo, meu irmão, minha irmã, amado e amada do Senhor, e permaneça dessa forma não só hoje, mas para todo sempre, e que esta igreja abençoada de Deus possa dizer amém.